Olá, aqui estamos com o nosso farol tricolor. Estamos fazendo uma gravação minutos antes da partida, por volta de 17h40, e saiu a relação dos jogadores do Bahia à disposição hoje do treinador Rogério Ceni. E atenção, olha na linha de defesa, o que é que nós temos? Os goleiros. Temos os goleiros, os de sempre, Danilo Fernandes, claro, o Ronaldo, que deve ser o titular, e também temos presente nesse jogo o Marcos Felipe. Na defesa, Gilberto e Santiago Arias. Também temos Luciano Juba, David Duarte, Fred, zagueiro da base, que já participou de algumas equipes titulares do Bahia, e também Ramos Mingo. Também Acevedo, Caio Alexandre, Cauli, Eric, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Jota, olha aí o Jota da base, Rezende, Ademir, Eric Pulga, o nome do momento do time do Bahia, Kaique, um cara que devia entrar nesse jogo. Olha a surpresa de novo, Lúcio Rodrigues, Luciano Rodrigues está nessa relação. Outra boa e agradabilíssima surpresa, Juan Pablo, jogador da base, sucesso absoluto na seleção brasileira sub-17. Também Thiago e o William José. Então, essa é uma relação que o Bahia já disponibiliza e a informação sobre a equipe sai normalmente 1 hora antes do jogo. Esse jogo Bahia e Cruzeiro, 21h30 no Mineirão. Hoje eu não estou contando com meu parceiro, amigo, filhão, Diego, de licença, de folga, exatamente nesse feriadão que emenda a Semana Santa com Tiradentes. Um abração para Diego que está acompanhando o nosso trabalho. Bom, há uma pressão muito grande em Minas Gerais, uma pressão muito grande em Belo Horizonte, por parte da imprensa mineira, não toda a imprensa mineira. E isso se dá em relação à arbitragem. O árbitro da partida será Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Um árbitro que é queimado em relação a jogos do Cruzeiro. A CBF cometeu a imprudência de escalar esse cara para o jogo de hoje. Ele andou errando ou sofreu questionamentos quanto a desempenhos anteriores em jogos do Cruzeiro. Eles reclamam em relação, inclusive, a um jogo contra o Bahia. Ora, isso está essa semana toda com esse peso em Belo Horizonte em relação ao treinador. Perdoe, em relação ao árbitro. Vamos ver como é que ele se comporta. Lembrando que o time do Cruzeiro tem uns caras criadores de caso. Por exemplo, Fagner, um lateral direito violento, um lateral direito que sempre cria problemas para a arbitragem. Já é conhecido o Fagner. E aí, sabe-se lá que outros podem ter nesse jogo que venham criar caso. Só para trazer nessa largada. Qual vai ser a zaga do Ceni hoje, hein? O que é que Rogério Ceni vai armar na zaga do Bahia? Ele vai com David Duarte e Ramos Mingo? Vai com dupla? Ou vai fazer David Duarte, Ramos Mingo e Rezende? O que será que ele vai fazer? Essa é uma dúvida. Lúcio Rodrigues está em condição. Ele entra no jogo? Vai para o banco? Vem de um período em que precisou fazer uma recuperação muscular. Bom, para o jogo de hoje, e eu já passei a relação, Rogério Ceni antes vem tendo queixas em relação a jogadores cansados. Ele é o treinador do time de jogadores cansados. Ele se preocupa muito com isso. Jogadores cansados, nem tão cansados. Eu digo preocupa porque ele exagera nisso aí. E a opção por jogadores altos. O Rogério Ceni, inclusive, depois da partida brilhante do Bahia contra o Nacional de Montevidéu no Uruguai, ele ainda veio com o papo. Tá vendo aí? Olha David Duarte, tal, é jogador, é não sei o quê, e tititi, e tó.
Eu me lembro, eu tenho aqui anotado, nós sabíamos da força do jogo aéreo do Nacional. David é o nosso melhor jogador no jogo aéreo, disse Rogério Ceni após a partida contra o Nacional. Ele também tem muito boa qualidade técnica. Há controvérsias. Muito boa qualidade técnica. É hora de refletirem e darem apoio aos nossos jogadores. David, para mim, foi o melhor jogador em campo. Vocês cobram o zagueiro e nós temos. Ah, tem, não é? Vamos ver hoje. E diante da situação, Canil está contundido, Gabriel está contundido. Tudo bem, infelizmente, tudo bem. Quer dizer, entende-se. Infelizmente estão contundidos. Mas aí, no jogo contra o Mirassol, olha que o Mirassol, nesse seu jogo contra o Grêmio, jogando em casa, lá em Mirassol, meteu 4-1 no Grêmio. Então o Mirassol nesse time meia-boca que se pensava. Não é esse time meia-boca que se pensava. Mas, ainda assim, naquele jogo, o que é que o Bahia teve? O Bahia passou por maus momentos, muito por falhas do David Duarte. No gol de Gabriel, o baixinho Gabriel, diante dele, que é alto, fortão, bom jogador e tudo, Gabriel chegou na frente dele e cravo, fez o gol. E depois aquele jogador meia-boca que andou fazendo firulas extras para provocar a torcida, fez festa em cima de David Duarte com a bola no chão. Então David Duarte não é esse jogador todo que Rogério Ceni quer dizer que é. Tá certo que ele tinha que elogiar, mas não podia vir trazendo, vocês falam, vocês dizem, nada disso. É um jogador de porte médio que tem muitas falhas em campo. Eu agradeço a participação de vocês, venham com positivo, inscrevam-se, acessem o sininho aí para receber notificações, conto muito com o apoio de vocês. Essa é uma gravação momentos antes do jogo do Bahia. Eu já peguei a relação e daqui a pouco repito para vocês. Então, hoje o Bahia tem, falando do jogo de hoje, opções como Jota, que vai para o jogo, Thiago, que vai para o jogo, Fred, que vai para o jogo, mas Cauã Davi não está aí e Sidney não está. Então, entre os jogadores que não estão tão cansados, ele tem o Eric, que não é da base, mas participa e não está tão cansado. Ele tem o Thiago, que foi da base e participa pouco, ele pode aproveitar. Tem o próprio Rodrigo Nestor, que ele pode aproveitar. Vamos ver que time ele arruma para hoje. Será que Juba vai mais na frente? Juba vai jogar mais na frente? Já que o Iago, lateral esquerdo, está contundido e sabe-se lá quando volta. Então ele vai botar Rezende, lateral esquerdo, fazendo aqueles 3 zagueiros, como fez contra o Nacional. Quem sabe? Bom, não será bom que Rogério Ceni, sua comissão técnica, seus assistentes, auxiliares que sejam, tenham refletido sobre um Bahia jogar contra o Cruzeiro, como jogou contra o Nacional de Montevidéu, não é? Em vez de ficar naquele TikTok que não rende muita coisa, partir para aquele jogo de apoio pelos lados e lançamento para a velocidade dos atacantes. Pode ser uma. Eric Pulga é, sem dúvida nenhuma, o grande destaque do nosso time, é o grande destaque do Bahia. Bom, minha tese sobre o sistema de marcação. É importante que o Bahia tenha uma retaguarda bem guarnecida. Fora os zagueiros de defesa, tenha jogadores de meio de campo que cubram essa própria defesa. E para mim, no jogo de hoje, eu começaria diferente. Eu não começaria com aquele time. Bom, vou dizer logo o meu time provável. Estamos hoje sem Diego, que está repousando, descansando, merece, aproveitando esse período de folga do feriadão. Então eu já vou antecipando aqui. Meu time para hoje. Ronaldo deve ser. Ronaldo ou Marcos Felipe, para mim muda pouca coisa. Mas Ronaldo vem jogando e dentro do possível, mostrando o serviço. Gilberto seria meu lateral direito. Não tem jeito, David Duarte, Ramos Mingo. E Luciano Juba, mas podia ser David Duarte, Ramos Mingo e Rezende. Agora, no meu meio de campo, jogariam Eric, Jean Lucas e Juba. Que originalmente foi lateral esquerdo, depois passou a ser meio atacante, artilheiro, e podia cumprir muito esse desempenho de jogar alimentando o ataque pelo meio de campo e cobrindo o lado esquerdo com o próprio Rezende.
Nesse caso, o ataque do meu time para hoje seria com Eric Pulga, Everton Ribeiro e o próprio William José. Eu guardaria o Luciano Juba, o Lúcio chamado, que vem de um período de contusão, recuperação, de extensão, eu mandaria esse time. O time do Cruzeiro é um time difícil. Não está com bons resultados, mas é um time que tem potencial. Está sendo muito cobrado. O Campeonato Brasileiro já começou com dança de técnicos e não foram poucas. Já foi o do Santos, não é? Já foi o do Grêmio. E não se engane que o do Cruzeiro pode estar balançado se os resultados não aparecerem num curto prazo. Cruzeiro, do que se especula? Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, que está voltando, o Vilauba e Kaique, eles têm um Kaique. Lucas Romero, Lucas Silva e Christian ou Gabigol. Matheus Pereira completando essa linha de meio campo. Wanderson ou Didibis, o Dudu, né? E Caio Jorge. Não é um time fraco. Não é um time apagado. Notadamente, se jogadores que foram contratados por fortunas, como o Dudu no Palmeiras, como o Gabigol no Flamengo, eles estiverem numa noite inspirada. Essa é uma preocupação de todos nós. Aguardemos, vamos ver como é que o Bahia se posiciona e, logicamente, tem aquela questão. Qual é o esquema tático que o Rogério Ceni vai empreender no seu jogo de hoje contra o Cruzeiro? Se for aquele jogo do Bahia ficar esperando o adversário, tenha medo. Se for aquele jogo, pode ter medo que não vai dar coisa boa. Não é coisa boa e a gente tem que se preocupar mesmo. Se for um time que saiba se guardar e, acima de tudo, sair para o ataque consciente e aproveitar as oportunidades, esse time do Bahia pode se dar melhor. Pode criar um sistema consistente do meio-campo, pode buscar fazer uma saída de bola pelos lados de campo, Santiago Arias ou Gilberto na lateral, Luciano Juba ou Rezende. Mas Luciano Juba, se não for de lateral esquerdo, for meio-campo, ele pode fazer essa saída muito bem. Lembrando para você que chegou agora, o Bahia tem 3 goleiros hoje relacionados. Danilo Fernandes, Marcos Felipe e Ronaldo. Tem Gilberto e Santiago Arias para o lado direito. Tem Luciano Juba para o lado esquerdo e o próprio Rezende, que pode ser zagueiro, pode ser lateral esquerdo ou meio campo, como ele joga. Tem David Duarte, tem o Fred, o menino da base, bom jogador da base, e tem o Ramos Mingo. No meio campo, aí a quantidade é boa. Tem o Acevedo, que ele tem sido pouco aproveitado, tem o Caio Alexandre, Cauli, Eric, Everton Ribeiro e Jean Lucas, que vem jogando bem, Jean Lucas. Tem o Jota, o menino da base que a gente sempre chama. Por que não leva, pelo menos para o banco? Vamos ver que sim, que não. Não sei se ele vai cortar alguns desses, e um desses pode ser o Jota. Tem, além disso, o Ademir, tem o grande Eric Pulga, tem Kaique, Lúcio Rodrigues, que é agradável surpresa. Outra surpresa admirável, Juan Pablo, Thiago e o William José. São jogadores relacionados por parte de Rogério Ceni. Esperamos que realmente ele tenha consciência nessa arrumação, tenha uma definição tática que foi vitoriosa e muito bem aproveitada nas oportunidades e diante do adversário que foi o Nacional. Mas fora isso, precisa ter um esquema tático que convença. O Bahia tem uma situação desagradável em termos de colocação, com 4 jogos, tem um sistema realmente desagradável, então não pode ficar esperando 15 minutos do segundo tempo para fazer alguma modificação. Durante o próprio jogo, saber se mexer. Então, saber se mexer, saber mudar o que está diante dele, porque o Bahia não pode facilitar no jogo de hoje, até porque, mesmo sendo o último jogo dessa rodada, dessa 4ª rodada, o Bahia já está no grupo de risco. Claro, espera fechar a rodada para dar isso como essa rodada o Bahia está no grupo de risco. Mas no momento,
está. É esperar para ver, é um jogo que não vai ser fácil, a gente já sabe disso, mas você continua prestigiando a gente, dando esse positivo, se inscrevendo ou recomendando o nosso Farol Tricolor e o sininho aí, você clicando para receber as notificações. Então, é bem isso que eu esperava, é bem o jogo do Bahia, é bem para esperar como é que vai ser, qual é a postura do Bahia. O que me deixa intrigado é o seguinte, não é só a escalação, não é só a relação. Bom, na relação nós temos duas surpresas agradáveis. Uma, o Juan Pablo, tomara que entre no jogo e tem tudo para se dar bem, o Juan Pablo sim. E o próprio Lúcio Rodrigues, que não vem bem nas últimas partidas, mas que dá sua colaboração com muita garra, muita vontade, muita luta, e já colaborou fazendo gols, já deu triunfos ao Bahia. Então, tem esses bons sinais. É esperar para ver, sabendo que não é para brincadeira, não é jogo fácil, não é de se esperar que, por conta de resultados que não vêm bem, o Bahia vai estar já complicado para a partida. Lembrando que o Bahia tem apenas uma derrota esse ano. Uma invencibilidade de 12 jogos. Mas a equipe do Bahia empatou 3 partidas nesse Brasileirão. 2 delas em casa, com o Corinthians e com o Mirassol. Então, mesmo o Mirassol tendo um bom resultado, nessa rodada, metendo 4-1 no Grêmio, em casa, a gente sente que a coisa fica mais complicada. O Cruzeiro vem de 4 jogos sem ganhar. Perdeu para o Internacional aqui no Brasileirão, para a União Santa Fé e para o Runa pela Sul-Americana, e no domingo o time do técnico Leonardo Jardim empatou com o São Paulo, lá em São Paulo, por 1-1. Então, o Bahia tem 3 pontos ganhos, o Cruzeiro tem 4 pontos ganhos. Aguardemos, pois, tomara que dê tudo certinho, que Rogério Ceni não complique, acima de tudo não complique, e lembrando que o Bahia tem lá seus desfalques para o jogo de hoje. E Gabriel Xavier e Canives com a contusão seríssima, lesão muscular e um problema no tendão de Aquiles, Iago Borducci, que vem se contundindo, e Michel Araújo, que está naquela fase chamada de transição. É o que temos para hoje. Um abraço para todos vocês, amigos e amigas que prestigiam o nosso Farol Tricolor. Meu abraço, um abraço do Diego, que está na nossa retaguarda, acreditando no Bahia, sabendo que é difícil. Bora, Bahia! Estamos aí! Bye, bye!